Então temos aqui o Tantra, que é a filosofia Shakta, que vocês já ouviram várias vezes a gente falar em aula, no curso básico, nos livros, já ouviu o De Rose falar, enfim, vários outros professores. E aí você tem essa teia cheia de gotículas, né, do sereno, do orvalho, você tem ali uma aranha e tal, porque Tantra traduz-se como trama, teia, uma trama do tecido, uma teia de aranha que reúne, que conecta tudo na nossa vida, mas ao mesmo tempo é delicado, é sutil como uma teia de uma aranha que é forte o suficiente para várias coisas, mas se você passar a mão nessa teia que está aí na tela, ela se desfaz, né? Então o Tantra é uma filosofia comportamental que nasce na antiguidade, né, há milênios atrás, e ressurge com esse nome de Tantra. Então, na antiguidade não tinha o nome Tantra, ela ressurge com o nome de Tantra na era medieval. E a gente se refere a essa cultura antiga porque ela está associada a esses processos comportamentais. Então, o Tantra ele é uma fonte enorme de inúmeras tradições, escolas, né, de textos, de práticas, etc. Se você pudesse resumir o Tantra, o que ele é, né, sem essa questão mais prática de ser uma filosofia comportamental. É um processo pelo qual você desenvolve o autoconhecimento através do outro. É uma forma mais sofisticada, mais bonita de se desenvolver e buscar a transcendência. É um dos pilares filosóficos, então, da nossa metodologia. Aí tem vários autores, o Tantra, como é muito antigo, tem muita mistura, tem várias fases do Tantra, enfim, é bem complicado se aprofundar e entender, porque muitas vezes um autor Tantra, ele entra em conflito com outros autores Tantras, porque depende da linhagem, depende da época, né? É muito complexo essa tradição. Mas basicamente para o Tantra, tudo parte da fusão de Shakti, que é a energia dinâmica representada pelo feminino, e Shiva, que é a energia estática representada pelo masculino. Então é essa união do feminino e masculino em uma perspectiva de polaridade, positivo, negativo, energia dinâmica e energia estática. Então, e aí a partir daí o Tantra vai desenvolver a sua linha de raciocínio. E onde entra a sexualidade no Tantra, né? Porque hoje em dia é muito interessante que o Tantra virou sinônimo de sexo, né? Sexo tântrico. Todo mundo vai falar, vai entrar nessa questão, só que na verdade não sabe o que está falando, porque o Tantra é comportamento. Tudo que está associado ao comportamento, filosoficamente falando, entra nesse aspecto do Tantra de uma perspectiva um pouco mais profunda. E a sexualidade faz parte do comportamento. E a sexualidade faz parte dessa dinâmica positivo-negativo, energética, Shiva e Shakti. Como sexualidade é um tema muito tabu, o pessoal faz essa mistura na cabeça. O que a gente tem que entender é que a filosofia Shakta, ela possui um comportamento desrepressor, em oposição à tradição Brahmacharya, que é repressora. E aí a gente começa a fazer um paralelo aqui com a linha de raciocínio de Freud. Os antigos Shaktas, os antigos tântricos, eles perceberam que tudo na nossa vida a gente pode se relacionar de uma forma bruta, repressora, com normas rígidas, inflexíveis, como por exemplo um mosteiro ou um templo Shaolin de lutadores extremamente marciais, ou então um cartel militar, todo mundo sabe como é, né? Extremamente rígido. Esse é o Brahmacharya, é a linha Brahmacharya. Mas os antigos Shaktas, eles perceberam que tudo na nossa vida pode ser levado de uma forma desrepressora, mais maleável, mais associada com um processo mais prazeroso, ter uma vida mais prazerosa, mais sensorial. Então, o Tantra ele vai buscar sempre essa forma desrepressora de viver a vida, sem normas rígidas e inflexíveis. Isso não quer dizer que não tem regra, isso não quer dizer quer fazer o que quer a hora que quer, não, porque você está buscando a transcendência. É só uma forma de conduzir, mas a disciplina está lá. Porque se você quer buscar um samadhi, um estado de hiperconsciência, você tem que ter disciplina, você tem que ter o foco, você tem que ter
a intenção de chegar lá, e para chegar lá você precisa seguir determinados passos, mas é porque você quer. Essa é a grande diferença. Você quer chegar lá, então você abre mão de algumas coisas que você gostaria de ter agora para chegar lá. Aquele é o objetivo maior. Só que a forma de fazer é uma forma sensorial, que valoriza a sensorialidade e o prazer. Enquanto o Brahmacharya, o sistema militar, ele é antissensorial, ele reprime e ele não deixa você estimular esse prazer. Se um monge Brahmacharya está fazendo a meditação dele e ele começa a se mexer porque está doendo as costas, segura a dor, engole o choro. O mestre dele vai lá, dá uma paulada nas costas dele se ele continuar se mexendo. No Tantra, não. Ah, tô com dor nas costas, deixa eu fazer uma torçãozinha, uma esticadinha aqui, aí eu volto pra meditação. Ah, minha perna tá doendo. Tá, tudo bem, pode estender o joelho, estende o joelho e tal. E aí, com o tempo, a tendência é que você vá regulando essas suas insatisfações, né, com o seu corpo, processos mentais, e naturalmente vai estabilizando. Mas a sacada é, tudo que eu faço com mais prazer, eu faço melhor. Vi de uma criança, quando ela faz algo que ela se interessa, que ela tem prazer naquilo, ela foca naquilo e mergulha naquilo. Na verdade, qualquer um é assim, mas na criança é muito nítido. Agora, fala para a criança fazer uma coisa que ela não está afim. Ela não consegue desenvolver, ela não consegue fluir naquilo. Então, mais ou menos é a mesma coisa nós como adultos. E o Tantra, a filosofia, entendeu isso. Mas as duas formas de conduzir os processos na nossa vida têm sucesso. Tanto a forma repressora, militar, monastério, tem sucesso, como também a forma desrepressora. E quando nós falamos de sexualidade, como é isso? Dentro de uma linha repressora, uma linha brahmacharya, não pode sexo, não pode estimular a sensorialidade, não pode estimular o prazer. É bruto, é rígido. E isso é uma forma de trabalhar com a libido, com a kundalini, sabia? Por quê? Se você pega um rapazote de 16 anos de idade que entra lá no monastério, o que acontece com aquele corpo daquele rapaz? Os hormônios estão à flor da pele, né? Essa energia está latente. Só que pelo fato de você não deixar ela escorrer, dispersar, ela fica lá dentro, borbulhando, latente. Então essa energia ela é despertada para você chegar nos estados mais expandidos de consciência, você ter muita energia, muita vitalidade. Quem sabe não é exatamente isso que é feito, por exemplo, no monastério católico, por exemplo. Os padres eles têm o celibato, e o celibato é uma virtude cristã. Por quê? Porque é uma forma de fazer com que essa energia sagrada seja preservada. Então você entende que é uma forma de lidar. Enquanto na filosofia, na tradição Shakta, esse ato da sexualidade ele é estimulado porque ao estimular você tem mais potência. Só que a grande sacada é não dispersar essa energia. É fazer de uma forma que essa energia não seja liberada. Então você tem a retenção dessa energia. Você não tem a liberação da energia. Então as duas formas são formas de trabalhar, mas são formas completamente diferentes de trabalhar com a Kundalini, que é essa sexualidade. Então, o repressor também funciona, tão bem quanto. As duas formas são válidas, mas a forma de fazer é que muda. A filosofia Shakta vai entender o amestramento da sexualidade, que é o Maituna. O Maituna é a relação sexual do Tantra, e Kundalini é a libido que o Freud estava falando. Que ele entendeu o quanto essa energia é poderosa e o quanto ela é importante para nós. A Kundalini, o que é? É um dispositivo que vem dentro de todo o ser vivo, que faz ele se mexer, buscar um companheiro, uma companheira, para ter um resultado, um filho, que vai continuar a espécie. Por isso que é muito poderosa essa energia, biologicamente falando. E aí tá atrelado uma série de emoções, só para confundir mais a nossa cabeça, né? Porque se eu preciso que esse ato se consuma para a espécie ser vitoriosa, ter bastante número de pessoas, né? Eu preciso que isso, primeiro, seja muito gostoso, seja muito agradável, fisicamente e emocionalmente. Então é aquilo que o Freud estava falando, que é a forma mais rápida e fácil, mais escancarada de você conseguir essa busca pela felicidade. Porque é muito bom emocionalmente. Você ama a pessoa, você tem aquela paixão, fica seu corpo todo vibrando. Kundalini é isso, é essa sexualidade, é o Eros, é a vida. Quando você está no seu período fértil, é o período que você está mais reluzente, é o período que você está mais disposto, é o período que você está mais
dinâmico, fazendo mais coisas, as coisas dão certo, você está mais feliz. E nos períodos que você está menos fértil, isso tende a acontecer menos. Você não fica tão reluzente, você não fica tão feliz. E aí a filosofia Shakta vai entender isso e vai falar, vamos estimular essa sexualidade, essa libido, vamos estimular a Kundalini. E eles perceberam que quando a Kundalini é despertada, você tem o poder de canalizar, se tiver tudo funcionando bem aí, né? Se tiver tudo purificado, se o emocional estiver bem trabalhado, se a alimentação estiver boa, se o sadhana estiver em dia, e aí você alcança os estados mais expandidos da consciência. E é aí que entra o Maituna. O Maituna é o amestramento, é a forma de lidar com essa sexualidade. A serpente representa a Kundalini. O que é esse amestramento da sexualidade? Como eu comentei, no celibato, você não mexe, você reprime. Então, é uma forma de lidar. Mas, segundo o Maituna, como que você lida com isso? Você estimula a sua sexualidade, sua sensorialidade, seu prazer, mas retém essa energia. Que energia que é essa? Do orgasmo, né? Então, você retém o orgasmo. Você estimula, estimula, estimula. Quando vai chegar lá, retém. E aí você... Como assim reter? Porque isso aí vai mexer com você, né? Você tá indo contra a sua natureza de bicho, que é ter o orgasmo e continuar a espécie, né? Só que se você estimula, 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 a energia tá bombando e parou, pronto. Você tá com essa energia preservada. É muito difícil fazer isso por muito tempo. Por isso que muitas vezes o processo brahmacharya repressor funciona mais, porque você não depende da disciplina. Você só não pode fazer e acabou. Não pode. O outro precisa da disciplina, precisa do empenho, precisa do foco, do comprometimento, da intenção. É bem mais difícil. E dentro do Maituna existem 8 maneiras de estabelecer o contato sexual. Quando eu falo de sexualidade, eu não estou falando de coito, estou falando da sensorialidade de forma geral. E nisso as mulheres dão baile em homem, porque a sexualidade da mulher ela é muito mais aflorada e se expande em vários outros aspectos, enquanto o homem está muito focado no genital. E o Maituna, ele traz para a gente 8 maneiras de estabelecer esse contato sexual. O primeiro deles, através do olhar. Quando você está apaixonado por alguém e, tem um olhar mais profundo por essa pessoa, só o olhar já desperta em você uma grande carga de energia, uma grande carga de emoção. E a gente entendeu que emoção é energia em movimento. Então, se você está com uma sensorialidade mais aguçada, você percebe isso. O olhar, só da pessoa ter olhado para você um pouco mais de tempo, mais profundo, você já sente aquela coisa, né? Mas se você é um brutamontes, um olhar, você nem vai sentir nada, né? Tudo começa no olhar, né? Quando você vai dar em cima, cantar alguém, começa no olhar, né? Aquele olhar mais profundo e tal. Homem geralmente tem mais dificuldade nisso, né? O outro passo é andar com a pessoa, tá junto com ela. Só de estar perto da pessoa você já se sente bem, você já está estimulando a sua libido, essa Kundalini. Depois, falar com a pessoa. Quando você conversa com ela e as coisas se entrosam, né? Você vê que aquele papo flui bem e pronto. Aquilo já está tendo uma troca de energia. Kundalini já está existindo ali com mais intensidade. Daí o próximo passo é pensar em fazer o ato sexual com a pessoa. Esse pensar, esse fantasiar é um estímulo tremendo. E isso mexe com o seu organismo. Vai gerando aquele tesão, aquela coisa louca. O outro passo é desejar a união sexual. O outro é propor a tal união, né? Porque cada passo desses é um patamar mais intenso, que vai mexendo com as nossas emoções, com as nossas expectativas, né? É uma coisa maluca e essa energia vai crescendo. Depois, o próximo passo é ter a determinação de cumprir o ato em si, e o último passo é a efetivação carnal, né? Consumar aquele ato. E nisso tudo você tem uma fonte de energia muito intensa. E claro, tudo isso precisa do consentimento, né, da pessoa, porque se não tem o consentimento do outro, não gera essa faísca, né? Não gera essa polaridade Shiva e Shakti. Então é muito interessante observar essa riqueza de detalhes de uma filosofia tão antiga. E aí você fala, tá, entendi. O Tantra, legal, mas qual que valoriza o prazer, mas não é a mesma coisa que hedonismo? O Tantra e o hedonismo é a mesma coisa, será? Porque o que é o hedonismo, né? O hedonismo defende
a busca pelo prazer como finalidade última da vida, né? A gente quer alcançar o prazer, essa é a nossa meta. A meta do ser humano é alcançar o prazer para o hedonismo. E qual que é a diferença do Tantra, no caso? O Tantra, ele vai entender que o prazer é primeiramente uma forma de levar a vida e não tem a finalidade nele. Ele é um caminho para se chegar à transcendência e ao autoconhecimento. O objetivo é a expansão da consciência. O objetivo é o autoconhecimento. E o prazer é a forma, enquanto no hedonismo o prazer é o objetivo final. E principalmente quando a gente traz isso para contemporaneidade, nós somos pessoas que cada vez mais somos cercados pelo nosso egoísmo, né, nosso individualismo, que faz com que nós busquemos apenas o prazer e a satisfação imediata e individual. E muito do nosso prazer atual é sinônimo de consumo. Então perceba a diferença, enquanto no hedonismo, principalmente no hedonismo atual, é egóico, eu quero para mim, eu quero ter os meus prazeres, eu quero comprar aquilo e ficar feliz com aquilo e fazer o que eu quero a qualquer momento, o que é muita imaturidade. O Tantra não, o Tantra não quer isso. Ele quer uma coisa muito maior, muito mais transcendente. Só que a forma que ele faz isso é uma forma prazerosa, né? Então essa é a grande diferença entre o hedonismo e o Tantra, né? São coisas completamente diferentes. E aí vai ter um monte de escritores que vão falar sobre isso, e mais recentemente você tem o Bauman, que vai falar sobre as relações superficiais e fugazes, que vem com os vínculos afetivos como que ele vê como que ele vê os vínculos afetivos como líquidos, né? Que se moldam e se rompem com muita facilidade, não tem profundidade nenhuma. Enquanto o Tantra não. O Tantra ele busca um parceiro forte ali para você evoluir junto com ele. Isso é bem interessante. E aí eu entro num aspecto, pegando mais essa questão hedonista, que vai buscar sempre o prazer acima de tudo, como finalidade, o lado ruim da hipersexualização. E aí eu botei o fogo aqui, porque como mamãe já dizia, quem brinca com fogo faz xixi na cama, não é verdade? Pois é. Se você fica buscando brincar com fogo, uma hora você vai se queimar com ele. Então, o prazer, a sexualidade buscada toda prova, isso tem consequências ruins. Então, você tem que ponderar, você tem que equilibrar essas forças. Quando eu falo da hipersexualização, o prazer pelo prazer, quando eu fico só buscando o prazer, o que eu tenho? Eu tenho uma libertinagem. E a libertinagem, ela é uma característica de uma imaturidade. Porque através dessa libertinagem, dessa hipersexualização, dessa exacerbação do seu prazer egóico, a sua vida fica vazia. Você só quer transar, você só quer sexo, você só quer o tesão. E isso é um saco. Não faz mais nada. Tudo bem, se você quiser isso para sua vida, beleza, tá tudo certo. Mas é uma vida vazia. E essa vida vazia, quando você fica muito tempo nela, você gera depressão. A pessoa fica depressiva se ela fica só nessa. Estamos falando de Kundalini, que é uma energia que a gente quer despertar, que a gente quer estimular. Só que ela exacerbada, sem ter para onde ir, ela tem esses efeitos ruins, sabe? Que é, por exemplo, só ficar pensando nisso, você vira bicho. Kundalini é instinto, como o Freud falou. Se você fica só nela, se você não tá com as nadis purificadas para Kundalini fluir para cima e você não faz essa atenção para canalizar de uma forma positiva, essa energia vai estourar e você vai virar um bicho agressivo e instintivo, porque ela te dá força, ela te dá poder. E se você não canaliza essa energia, por exemplo, para ter um intelecto mais alinhado, desenvolvido, estados mais expandidos de consciência, você fortalece o seu instinto como bicho. Então você gera agressividade em excesso. E muito dessa agressividade pode gerar também autoagressão. Muito da autoagressão está associado à sexualização por aceitação, e isso é perigoso. É muito o que acontece com jovens. Quando os jovens eles querem ser todo liberaizinhos, né? Tal, com a sua sexualidade para ser aceito, mas aí eles sofrem com isso. A pessoa sofre com isso quando é por aceitação. Gera ansiedade, né? Você está inserido num comportamento de manada, você é magoado, então você magoa as outras pessoas, né? Você gera uma imaturidade no relacionamento, e isso é muito comum. Isso é muito comum. Você, por exemplo, você tem um relacionamento aberto. Você pode
ficar com outras pessoas. Se você não tem maturidade num relacionamento aberto, você vai magoar o seu parceiro. Você vai magoar. Relacionamento aberto é difícil, não é fácil. Então, essa hipersexualização pode ter esses problemas, tá? Então, assim, a gente quer despertar a Kundalini, aqui a gente quer estimular a sexualidade. Isso faz parte da nossa filosofia, mas ela é um meio, ela não é um fim. Senão deixa de ser tantra e passa a ser hedonismo. E aí a gente cai nisso daqui, ó. Kundalini pode ser sinônimo de jovialidade. Podemos definir Kundalini como jovialidade, como vitalidade, juventude, mas a gente precisa da maturidade. Se a gente é um jovem eterno, um jovem de 50 anos, com a maturidade de um jovem de 15, não vai dar certo, vai dar bem errado. Então, se você estimula sua Kundalini e não faz nada com ela, você é um jovem de 50 anos com a mentalidade, a maturidade de um jovem de 15, 16 anos. Então, isso é interessante de nós pensarmos, nós que estamos buscando esse aumento de inteligência emocional. A inteligência emocional entra nisso, justamente nesse equilíbrio das duas coisas. Em estimular a nossa jovialidade, estimular essa energia sexual, a Kundalini, sim, muito bem, aumentar a nossa vitalidade, mas com maturidade, com consciência, com lucidez. E se você consegue isso, você é o dono do mundo, porque você tem muito poder de realização, você tem muita energia, muita disposição, e essa energia está sendo canalizada para cima, então você tem aumento de capacidades cognitivas, intelectuais, um aumento de concentração, uma expansão de consciência. Então, você é uma pessoa muito melhor. E essa é a minha provocação para você que pratica. Estimula isso, estimula a Kundalini, faz o Maituna, estimula isso, mas faz todas as outras coisas também para você potencializar isso em você. E desenvolva essa inteligência emocional para conseguir orquestrar tudo isso, porque é uma energia muito poderosa. É muito difícil lutar contra a natureza, né? O yogin, o que ele é? Ele é um cara que busca a desnaturação. Porque se ele seguir o natural, ele vai continuar sendo bichinho, né?